Pessoal, tema da vez, alienação fiduciária e a possibilidade do credor solicitar a penhora do próprio bem dado em garantia. Na tela para vocês, vejam a problemática que o STJ enfrentou. É possível o credor fiduciário optar por executar o contrato e pedir a penhora do próprio bem ao invés de requerer a retomada da sua referida posse e consolidar a propriedade? Vocês sabem que o Instituto da Alienação Fiduciária, que cada vez mais está ganhando corpo em nosso sistema contratual brasileiro, como a principal ferramenta de garantia de mútuos bancários, habitacionais de toda a ordem, inclusive ele é um instituto que nasceu voltado lá pelo decreto, inclusive 911, voltado a trabalhar as ofertas de alienação envolvendo bens móveis. Nós tivemos uma evolução e hoje, inclusive, nós temos no setor imobiliário, a principal ferramenta hoje desses financiamentos habitacionais estão ligados à oferta de alienação fiduciária do próprio imóvel adquirido, ou seja, nós tivemos uma evolução. Como regra, o sistema funciona em que esse bem, muitas vezes já de posse, já de propriedade, melhor falando, do mutuário, ele oferta como garantia, obtém lá o financiamento, enfim, das mais formas possíveis. Nós temos de contratar alguma coisa com a cláusula acessória da alienação fiduciária, mas na hipótese de inadimplência, a regra geral é se constituir em mora o devedor e fazer aquilo que é a grande vantagem da alienação fiduciária, que é o quê? Um ato agressivo, inclusive muitas vezes por meio de execução extrajudicial, ou seja, sem depender da intervenção judicial, se constitui em mora e se consolida a propriedade resolúvel que estava na posse do mutuário, do devedor nesse caso. Vejam, essa é a linha essencial básica de 98, 99% dessa espécie de contratos vinculando cláusula acessória de alienação fiduciária. Inadimplência, constituição em mora, claro que tem os seus procedimentos, mas consolidação da propriedade e depois vem a fase posterior, que é da venda obrigatória desse bem, eventualmente retomado, para fins e efeitos de ressarcir. Aí se faz o pagamento com o produto da venda até as suas forças. Tem primeiro leilão, segundo leilão, tem toda uma burocracia ligada a isso, mas não é o foco que nós discutimos. Isso nós vamos ter oportunidade de abordar em outros retalhos das nossas revisões, mas só para deixar formatada essa ideia de vocês, a regra geral é esse o procedimento. Mas, e era isso que estava se discutindo, vamos supor que por uma razão ou outra o bem se perdeu, o bem se deteriorou, ou ele se desvalorizou demais e o contrato prevê uma obrigação em pecúnia quantificada. Pode ser que o credor, nesse caso, não tenha interesse em retomar aquele bem. E o ponto polêmico é, nesse caso, ele poderia renunciar aos privilégios da alienação fiduciária, executar o contrato, uma execução de título extrajudicial, e solicitar a penhora do bem, e eventualmente, se ele sabe que ele será insuficiente de mais outros bens do devedor, para fazer o pagamento, ou honrar o pagamento do contrato, do crédito contratado que ele possui. Essa era a linha questionada nesse julgado. Nós temos aí essencialmente isso, resumir, é um recurso que subiu do TJ lá de Santa Catarina, e a decisão foi no sentido de que, na hipótese de dívida originada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, caso o credor opte pelo processo de execução, é possível se indicar para penhora o próprio bem alienado. O que está em jogo aqui, colegas, é, nas entrelinhas, a afirmação de que o uso das vantagens da alienação fiduciária, ela integra o rol da opção do credor. Ele tem a livre disposição de abrir mão, e muitas vezes esse abrir mão não é nada favorável ao devedor, mas sim ele pode. Por que eu falei de penhora de outros bens? Porque pode acontecer exatamente de que a dívida vá evoluindo com as cláusulas de atualização monetária e juros, e o bem vá desvalorizando. E chega-se, num determinado momento, você sabe que
a dinâmica, por exemplo, de bens, imóveis, enfim, um setor, um bairro sofreu uma questão e desvalorizou eventualmente, repentinamente. E mais, naquela hipótese, mesmo de ser executado no formato tradicional da alienação fiduciária, com a consolidação da propriedade resolúvel nas mãos do credor, com a alienação extrajudicial, nós vamos ter lá, nas hipóteses do primeiro e segundo leilão, das vendas, dos valores, nós vamos apurar, e normalmente essas vendas elas nunca atingem o valor real do bem no mercado. Quem compra já tenta explorar para pagar menos. E podemos ter, como sempre quase temos, nós temos aí resíduos do contrato que não serão adimplidos. Aquele resíduo poderá sim, então, ser executado também paralelamente ou posteriormente para fins e efeitos de satisfação do direito do credor. Tem uma exceçãozinha, e nós vamos ter a oportunidade de abordar isso, de que, dependendo da forma que for feita a alienação extrajudicial dos bens, aí naquela hipótese o credor perde o direito de tentar cobrar as diferenças, porque ele aceitou valores inferiores ao padrão que se esperava. Mas, fora essa hipótese, ele fica lá, ou seja, são contratos que têm uma certa grau de força muito intensa. A ideia exatamente é isso, é estabilizar as relações, é garantir a prevalência do interesse do credor nesses casos como forma de justificativa a toda a reforma legislativa se deu em cima da ideia de que, com olhos nas próprias operações bancárias, nas altas taxas de juros que sempre foram praticadas no Brasil, garantindo a segurança jurídica, nós teríamos uma retração nas taxas de juros, beneficiando toda a comunidade. Em linhas gerais, se na prática é assim, não nos vem ao caso, mas para nós aqui na tela é isso que eu queria destacar para vocês, a informação líquida. Pode sim abrir mão, não é obrigado a fazer o procedimento na forma da garantia da alienação fiduciária e, nesse caso, se ele optar por executar, ele pode sim indicar o próprio bem para fins e efeitos. É um tema interessante que abarca as três esferas, federal, estadual e municipal, e praticamente também cobre todo o segmento aí de potenciais cargos. É um tema que extremamente interessante, inclusive para o dia a dia da advocacia. Eram isso, as pequenas relembranças que eu queria fazer, essa nossa revisar algo que é do nosso cotidiano da vida, porque a imensa maioria, se você não tem nenhum contrato de financiamento, mas tem alguém que você conheça que provavelmente tem uma alienação fiduciária de alguma forma, ou de um veículo, ou de um imóvel, coisas. Hoje a principal ferramenta do instrumento econômico de fomento dos mútuos no nosso país é o Instituto da Alienação Fiduciária, e daí a importância de ele estar aqui arrolado no nosso rolzinho dos retalhos a serem revisados, ainda que de uma maneira superficial. Em outras oportunidades a gente vai complementando as informações sobre a alienação fiduciária usando outros lugares. Até mais!